Jihad é uma palavra árabe cujo significado é algo como luta. Ora, luta pode ser luta em prol de Deus ou luta em prol de uma purificação espiritual, algo do tipo, uma luta interna. Isto se chama o grande jihad. Agora, também pode ter um significado de luta contra outros seres humanos, por exemplo, contra invasões do território islâmico. Então, isto vai ter um significado mais militar. Mas então, o significado violento não é inerente. Porém, praticamente falando, quando a gente fala de jihad em termos jornalísticos, ou como isto se apresenta nas mídias, obviamente o que mais chama a atenção são os fenômenos violentos. Quais são os mitos e quais são as verdades? Então, é um mito pensar que o Islã em si seria terrorista ou violento. E a maioria das vítimas de violência, que aliás a violência terrorista no mundo hoje é predominantemente, não unicamente, é predominantemente um fenômeno islâmico, a grande maioria das vítimas são muçulmanos, não são ocidentais. O Islã se considera geopoliticamente num tipo de competição com outras religiões e, entre outros, também com o Ocidente. Então já tem toda uma pré-história de conflitos e de violências que vai atrás até o período das cruzadas e antes disto. Mais recentemente, então, nós temos também com fenômenos como 11 de setembro, que agora você vai estudar, uma exacerbação deste encontro. E este encontro, então, parcialmente também toma elementos violentos. O terrorismo é uma forma que é usada por uma minoria entre os muçulmanos, que é uma minoria militantemente anti-ocidental e militantemente anti-moderna, e que tem uma ideologia que se opõe ao Ocidente. Não todos os fundamentalistas muçulmanos, ou seja, islamistas, são violentos, é também uma minoria. Porém, esta minoria é importante porque as coisas que as expressões violentas são perigosas para o resto do mundo. Mas se trata de uma minoria entre os muçulmanos, não só uma minoria entre os muçulmanos, como também uma minoria entre os muçulmanos militantes islamistas. Te dou um exemplo. No Egito, agora, um dos grandes movimentos políticos é a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é um movimento fundamentalista, islamista, que tem uma ideologia radicalmente anti-ocidental, mas não é violenta. Tem grupos que saem a partir da Irmandade Muçulmana e que se radicalizaram, por exemplo, Osama Bin Laden e o grupo da Al-Qaeda, tem muitos inputs desta Irmandade Muçulmana e que se tornaram violentos e, eventualmente, uns grupos chegaram à conclusão que para obter uma transformação de sociedades muçulmanas para um Estado islâmico que seria governado pela Sharia, pela lei religiosa islâmica, você deveria não só fazer uma revolução dentro destas próprias sociedades muçulmanas, como também atacar o que é visto como o apoio fundamental ao governo do mal, do olhar destes islamistas radicais. Ali eles chegaram a atacar os Estados Unidos. E ali você tem fenômenos terroristas, que aliás não são o 11 de setembro, pois desde então tem tido muito mais ataques terroristas.
os dois mitos, então, que nós precisamos desenraizar ou atacar é, por um lado, que o Islã seria inerentemente violento, pois se trata de um fenômeno que é minoritário dentro do Islã e que a grande maioria dos muçulmanos rejeita. O outro mito é que o Islã tem nada a ver com o terrorismo. Isto seria o outro oposto extremo, que também não é correto. Pois hoje, entre os ataques terroristas, a maioria vem de islamistas. Embora, então, estes islamistas terroristas constituam dentro do mundo muçulmano, que é um mundo de 500 milhão de indivíduos, uma pequena minoria, entre todos os terroristas do mundo, eles constituem uma maioria. Isto, então, produz um efeito, digamos, óptico, um pouco paradoxal. E o paradoxo é que, embora a maioria dos muçulmanos seja antiterrorista, e uma maioria provavelmente gostaria de desenvolver alguma forma de harmonização com a modernidade e não rejeita toda a modernidade, mas gostaria de encontrar um meio termo. Por outro lado, tem uma forte crítica ao Ocidente politicamente e também culturalmente, particularmente contra os Estados Unidos, mas não unicamente. E isto tem como resultado que atacantes terroristas islamistas, embora seja uma pequena minoria, pode ter um apoio de uma periferia mais ampla dentro deste universo muçulmano, que é muito mais difícil, obviamente, para medir. Islã é uma religião e também uma civilização. Os seguidores, os crentes, são os muçulmanos. Isto então é uma religião que é hoje a segunda maior religião do mundo. Após o cristianismo, são 1 bilhão, 300 ou 500 milhões de muçulmanos no mundo inteiro. Então, é algo como 1/5 de toda a humanidade. É imenso e ainda em crescimento. O islamismo, embora em português se use islamismo como sinônimo de Islã, mas isto internacionalmente não se faz, é basicamente uma confusão. O islamismo, ou seja, o fundamentalismo muçulmano, é uma ideologia política, cujo ponto de partida é a religião, uma certa leitura, uma certa interpretação desta religião, mas é uma ideologia política, como você poderia comparar com o comunismo, o fascismo, ou tem também fundamentalistas cristãos. A diferença com outros fundamentalismos é o caráter fortemente político deste islamismo. Agora, quem segue esta leitura específica antidemocrática, antimoderna, anti-ocidental do islamismo, cuja perspectiva, cujo objetivo é o estabelecimento de um Estado muçulmano governado pela lei islâmica, pela Sharia, que idealmente se expandiria no mundo inteiro. Quem segue isto é uma minoria entre os muçulmanos. Não é uma minoria insignificativa, difícil para medir, novamente, pois depende um pouco dos critérios que você vai usar, mas é entre, digamos, ao mínimo 5 ou 10% de todos os muçulmanos, até talvez um quarto ou 1/3 dos muçulmanos, depende um pouco da definição que você vai usar. O ódio contra os Estados Unidos, eu acho que tem 3 raízes que são mais gerais e não se limitam só à Arábia Saudita. Posso falar também um momento sobre a Arábia Saudita, mas em primeiro lugar, Estados Unidos representam valores ocidentais que são vistos como incompatíveis com valores islâmicos
por uma parte, como por uma parcela da intelectualidade e do mundo muçulmano. Valores como liberdades individuais, liberdade de escolha, onde você quer te estabelecer, qual profissão você vai fazer, quem você vai casar, todas estas coisas nos valores ocidentais são consideradas como decisões individuais. E pode então choquear com uma certa visão do Islã. Aliás, não só do Islã, mas é particularmente premente no mundo muçulmano. Os Estados Unidos são então vinculados a esta imagem de uma invasão cultural, entre aspas, de princípios supostamente ocidentais no mundo muçulmano, por exemplo, a partir de filmes, de músicas, de experiências de pessoas que viajam para o Ocidente, etc. Então, isto é um fator. Segundo lugar, tem o fator do apoio histórico dos Estados Unidos politicamente a regimes ditatoriais de pequenas elites, minorias dentro do mundo árabe, que oprimiram suas próprias populações. Historicamente, isto teve, por exemplo, a ver com a questão do petróleo. No caso da Arábia Saudita, isto é bastante claro, que tem, desde o fim da Segunda Guerra, houve um tipo de arranjo entre os Estados Unidos, que os Estados Unidos apoiam o regime saudita, em contrapartida por um fluxo de petróleo ininterrompido por preços, entre aspas, razoáveis. E hoje tem muitas revoltas contra estes regimes e também a posição dos Estados Unidos já mudou bastante e este apoio já é longe de ser automático. Pelo contrário, tem bastante apoio também a grupos de oposição. Mas a tendência ou o apoio a regimes mais ou menos pró-ocidentais, ou pelo menos anticomunistas, regimes conservadores e pró-capitalistas, isto é algo que vem ainda da época da Guerra Fria, quando o Oriente Médio foi também uma arena entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em terceiro lugar, para complicar todas as coisas, tem o apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel, que também é menos absoluto do que a gente pensa no Oriente Médio, mas ainda os Estados Unidos são mais pró-israelenses do que eles são pró-palestinos. Isto também é considerado como um elemento eminentemente criticável pela maioria das populações no Oriente Médio. A esmagadora maioria do mundo árabe e do mundo muçulmano rejeitou estes ataques. Isto já começou também com os próprios muçulmanos dentro dos Estados Unidos. A gente às vezes esquece que tem alguns milhões de cidadãos norte-americanos que são também muçulmanos e parcialmente da ascendência árabe. E também dentro do próprio mundo árabe e do mundo muçulmano mais amplamente, a rejeição foi muito mais forte do que o aplauso. Também o choque foi muito grande. Em segundo lugar, e esta rejeição, dizendo esta violência é contra o Islã, não representa nós, etc., continua forte até hoje. Também por instituições religiosas islâmicas. Um dos problemas é que não tem uma centralização da autoridade religiosa no Islã. Você não tem algo como no catolicismo o Vaticano, não tem a mesma centralização. Por outro lado, imediatamente, ou pelo menos bastante rapidamente, os Estados Unidos desenvolveram uma reação que se chama a guerra contra o terror. Esta guerra contra o terror se
concretizou em várias intervenções militares. E no Afeganistão, depois no Iraque. Agora estamos 10 anos depois e podemos fazer um pequeno balanço e podemos ver que estas intervenções não foram tão bem sucedidas. Pois, por um lado, a guerra contra o terror não é só uma guerra para erradicar militarmente o terror, mas é uma guerra pelos corações do mundo muçulmano e dos muçulmanos. E a tendência anti-ocidental e anti-norte-americana hoje é provavelmente mais forte do que 10 anos atrás. Por outro lado, em termos meramente militares, os Estados Unidos nunca usaram suficientes meios militares para tornar estas intervenções em vitórias decisivas. Então, o desfecho foi bastante desapontador do ponto de vista dos Estados Unidos e provocou um tipo de backlash, de reação anti-intervencionista, não só anti-intervenções dos Estados Unidos no mundo muçulmano, como também anti-intervenções da parte da própria população dos Estados Unidos. E isto tem consequências paradoxais. Então, em termos políticos e parcialmente em termos culturais, tem uma reação anti-ocidental bastante forte no mundo muçulmano em geral, no mundo árabe em particular. Por outro lado, tem mesmo assim uma infiltração muito forte de valores ocidentais, como democracia, como direitos humanos, que são, na realidade, valores que têm sua origem histórica na história do Ocidente, mas que são valores universais e que, então, em princípio, pode também se aplicar a outras populações. Uma das expressões desta influência indireta de valores de direitos humanos, de autodeterminação dos povos, de democracia, etc., é que hoje você tem estas revoltas da chamada Primavera Árabe, no Egito, na Tunísia, Líbia, Síria, hoje, Bahrein e outros. E que provavelmente a repressão contra movimentos democráticos no Irão, de movimentos de 2 anos atrás, mas a repressão é muito forte, tem uma mesma base de influência e adaptação de valores da modernidade democrática ocidental por estas próprias populações. Isto, então, tem uma consequência paradoxal que os Estados Unidos, em particular, e outros países ocidentais mais geralmente, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e outros, estão confrontados com o dilema de sim ou não intervir para ajudar movimentos democráticos, onde estes movimentos são massacrados pelos regimes. Então, um pouco o oposto do que aconteceu no passado, na época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos fizeram intervenções para apoiar regimes que massacraram as próprias populações. Agora, o dilema é vamos ajudar populações que fazem uma revolta contra estes regimes e querem estabelecer um tipo de regime democrático. E você tem, por exemplo, o dilema da Líbia. Agora, qual é o dilema, ou qual é o paradoxo? Que aqui os Estados Unidos não podem fazer nada que é bom. Se eles fazem uma intervenção, eles se tornam vulneráveis à acusação de serem imperialistas. Se eles não fazem uma intervenção, eles se tornam vulneráveis à acusação de serem covardes e não se interessam ao resto do mundo e deixam estas populações serem massacradas e que toda esta adulação e identificação com os chamados direitos humanos é meramente para inglês ver. E se eles fazem intervenções sim aqui e não ali, por exemplo, sim vamos ajudar a revolta dos líbios, mas não vamos ajudar a revolta dos sírios, o que é a situação de hoje.
neste caso, eles se tornam vulneráveis à acusação que provavelmente onde eles ajudam é por motivos interesseiros. Então, é uma situação muito difícil para sair para os Estados Unidos. Eu sempre me opus a esta visão de choque de civilizações, pois eu acho que nós estamos num choque de ideologias. E ideologias são cosmovisões que pessoas de civilizações várias podem abraçar e se identificar com ela ou rejeitar. Como resultado, você tem, por exemplo, islamistas ocidentais, você tem talibãs que são jovens americanos, até da ascendência não muçulmana, que se converteram e se radicalizaram e participam na luta dos talibãs. E, por outro lado, você tem, no mundo árabe, muçulmanos que abraçam e se identificam com valores democráticos. Então, eu vejo muito mais uma guerra entre uma visão universalista democrática e uma outra visão também universalista islamista. Mas isto não quer dizer que, embora ambas estas visões tenham suas raízes em civilizações específicas, elas se emanciparam destas raízes, destas origens e são projetos universais. A democracia tem sua origem no Ocidente, mas hoje o Japão é democrático, a Índia é democrático, a Coreia do Sul é democrático, e o Brasil é democrático. E então, apesar desta base numa civilização específica, o projeto e os valores se universalizaram. É a mesma coisa com o Islã. O Islã é tão pouco árabe quanto o comunismo é russo, digamos. Ambos, o islamismo é um projeto universal, o comunismo é um projeto universal, como também a democracia é um projeto universal. Então, o islamismo tem sua base histórica no Oriente Médio islâmica, isto é verdade, mas hoje tem seguidores no mundo inteiro, e você tem também muçulmanos no mundo inteiro, e você tem uma expansão do Islã, que a maioria dos muçulmanos não são islamistas, mas a religião cresce, e dentro da religião crescente tem também grupos que se identificam com esta visão islamista, que é anti-ocidental e antidemocrática. Então, eu não sou muito optimista quanto a uma integração destas duas ideologias. Mas a ideologia islamista é uma minoria dos muçulmanos. Como eu disse, todos os islamistas são muçulmanos, mas de longe não todos os muçulmanos são islamistas. Então, uma pergunta que nós precisamos nos colocar é se o próprio Islã vai se modernizar, vai se transformar, vai para uma reforma que facilitaria sua integração no mundo global democrático. A pergunta não é: vamos ter mais ataques terroristas? Com certeza vai ter mais ataques terroristas e com certeza vai também ter mais contrarreações a partir dos estados e sociedades atingidas no Ocidente e talvez também em outros lugares. A pergunta é: qual é o efeito político destes ataques terroristas? Eles vão produzir uma comoção anti-islâmica, onde, digamos, um ataque terrorista no Ocidente vai provocar uma reação contra todos os muçulmanos e contra o Islã em geral, ou a população atingida no Ocidente vai saber distinguir entre radicais, que constituem uma minoria, e a maioria que é pacífica e que não gosta e rejeita tais ações. Então, para concluir, acho que é preciso concluir com duas contra-perguntas ou critérios. A primeira pergunta é: o mundo muçulmano e o Islã como religião vai saber se reformar e, ao lado do islamismo radical anti-ocidental e antidemocrático,
vão se desenvolver tendências modernizadoras compatíveis com a globalização democrática. Eu acho que estas tendências existem, mas a pergunta é se elas podem se reforçar e derrotar de dentro do mundo muçulmano as tendências islamistas. Mas, por outro lado, você não pode responder a esta primeira pergunta sem responder a outra pergunta, cuja resposta também ainda não sabemos. Os não muçulmanos vão ter suficiente sabedoria e paciência para deixar o mundo muçulmano desenvolver suas próprias vias para lidar com estas tendências violentas vindo de grupos radicais islamistas. Então, isto também é uma tarefa para aquelas que não são muçulmanos. E o futuro, também o futuro de qual vai ser o significado de terrorismo no futuro, vai depender em ampla medida, basicamente, da sabedoria de ambas estas populações. E é por isto que, neste momento, ainda não podemos responder, mas podemos, sim, ver quais são os critérios que vão determinar para onde a evolução vai seguir nos anos seguintes.